Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26 e 27. Capítulo 26. Vamos começar a leitura no versículo 12. Gênesis 26. Começando a leitura no versículo 12, onde está escrito assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, se me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Eu queria agora que toda a igreja lesse em voz alta comigo o versículo 32. Vamos lá? Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e notícia do poço que haviam cavado, lhe disseram:
Achamos água! Aleluia! Graças a Deus! Meus irmãos, é tão bom olharmos o que aconteceu na vida de Isaque. Por quê? Porque Isaque é o filho da circuncisão. Antes de nós entrarmos aqui na leitura de hoje, vamos ver o que aconteceu no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 17 de Gênesis, Deus vem e faz a aliança com Abraão. E Deus dá para ele o sinal para aquela aliança. Todo macho entre vós será circuncidado. Então Deus aqui institui a circuncisão como ponto de partida para Abraão na sua vida com Deus. Então Deus diz para ele: todo macho entre vós será circuncidado. Será todo macho, até aquele que é escravo na tua casa será circuncidado. A Bíblia diz que no versículo 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos na casa de Abraão e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, como Deus lhe havia ordenado. Agora eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Cuidado quando a Bíblia repete. Quando você estiver lendo a Bíblia, que começar uma repetição, você, epa, tem coisa aqui. Fique lá e peça o Espírito Santo que daqui a pouco ele faz assim, e você mergulha. É a revelação da palavra. Olha, palavra de Deus não se interpreta. Eu posso interpretar Gil Vicente, eu posso interpretar Dante Alighieri, eu posso interpretar Olavo Bilac, mas interpretação da palavra de Deus não existe. O que existe é revelação. O Espírito Santo, de um momento para outro, ele tira o véu daquilo que estava encoberto. E aí você vê, é o Espírito Santo que revela. Então, aqui nós vamos ver uma coisa que se repete. Se você olhar direitinho aqui no capítulo 17, no versículo 24 está escrito assim: tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. Entendeu? Agora vamos lá. Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado, junto com o pai dele. Então Ismael nasceu fora da circuncisão. Depois que Abraão é circuncidado, entra o capítulo 18. E no capítulo 18, Deus diz para Abraão: Abraão, Sara, tua mulher, onde estás? E Abraão diz: está aí dentro da tenda. Ele diz: pois daqui a um ano eu voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. O que está acontecendo aqui? Isaque vai ser o filho da circuncisão. Porque ele só vai nascer depois que Abraão está circuncidado. Porque Deus
deixou para fazer circuncisão, deixou para fazer a aliança com Abraão. Porque antes havia promessa, mas agora tem aliança. E agora que Abraão está em aliança com Deus, até o nome de Sara, Deus já mudou de Sarai para Sara, de Abrão ele mudou para Abraão. Agora ele diz, então eu posso começar a história. Então Isaque é o filho da circuncisão. É o filho da aliança com Deus. Ismael, não. Ismael nasceu, sim, filho de Abraão, mas não tem nada a ver com a aliança de Deus. Nós somos filhos de Abraão na descendência de Isaque, porque Isaque pariu Jacó, Jacó pariu Judá, e Judá é dessa tribo que vem Jesus. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Porque é importante para nós prestarmos atenção a Isaque. Agora, vamos mudar para o que nos interessa hoje. Isaque teve fome na terra onde ele estava e ele foi para a terra de Abimeleque. Quando chegou lá, primeira coisa, ele foi muito bem recebido. Muito bem recebido. A Bíblia diz que Abimeleque, o rei, deu terras para Isaque plantar. E a Bíblia diz aqui no versículo 12, semeou Isaque naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Que coisa boa. Isaque recebeu a terra, mas ele teve que trabalhar a terra. Ele teve que tirar os escombros, as pedras, o mato, tudo mais, preparar, arar a terra e semear. Ele teve o trabalho dele. Mas a Bíblia diz que ele recebeu, ele colheu 100 por 1. Não é porque ele era bom agricultor. Não porque ele era inteligente, mas porque o Senhor o abençoava. Se ele ficasse preguiçoso no lugar dele, esperando que Deus abençoasse, Deus diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem que trabalhar. Trabalhando, vai comer, sim. Ele prosperou, a Bíblia diz, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos. Prosperou o homem, prosperou, ficou riquíssimo. A Bíblia diz aqui, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. O que foi que aconteceu? Os filisteus tiveram inveja. Presta atenção, o campo dos filisteus estava lá sem semear. Alguém vem, trabalha o campo, semeia, prospera, eles ficaram com inveja. Então, se tem pessoa com inveja de você, diga, oba, então eu estou bem. Eu estou bem, só que tem uma coisa, você vai sofrer a perseguição dos invejosos. Não precisa dizer, então eu não vou prosperar para ninguém ter inveja de mim. Inveja é o assunto deles, eu vou prosperar. Não é? Mas se estão com inveja de você, pode ter certeza que alguém quer alguma coisa que você tem e ele não tem. Principalmente ser você, ele quer ser você. E ele nunca vai ser, porque Deus fez cada um no seu devido momento. Agora os filisteus estão com inveja. O rei Abimeleque, que deu a terra para Isaque, que o recebeu também, chamou Isaque e disse, aparta-te de nós, porque tu já és muito mais importante do que nós. Ora, se alguém lhe expulsa da sua casa, você vai insistir? O que foi que Isaque fez?
pegou o povo dele, os rebanhos dele e foi embora, mas as plantações ficaram. E como é que ele ia carregar? Plantação. Ele desceu na direção da terra dele. Tinha que atravessar um deserto. Deserto é lugar de dificuldade, de morte. Eu morei no deserto 3 anos e meio, no extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait, exatamente em Ur dos Caldeus. Todas as vezes que nós íamos para algum lugar no deserto, primeira coisa, tinha que ir com a pessoa que conhecia toda a trilha. Segunda coisa, não podia faltar água e pílulas de sal. Porque no deserto é muito seco. O vento vem e você sua e o vento desaparece com o seu suor. Na hora que você sua, o sal do corpo sai. Então você tem que repor o sal. Porque a pressão vem abaixando, chega uma hora que você não pode mais andar e você cai e ali vai morrer. E é muito difícil achar o seu corpo, porque no deserto não apodrece, mumifica, fica seco. Tanto que lá eles não têm problema de verminose, eles têm cólera, mas não tem verminose. Então aqui está uma situação, lá vai Isaac atravessar o deserto com todas as pessoas que ele tinha e todo o seu rebanho. Então a única preocupação de Isaac era água, para eles e para o rebanho. Mas ele tinha uma coisa por certo. E o que ele tinha? Quando meu pai atravessou para cá, ele veio abrindo poços. E esses poços estão lá. E se meu pai abriu poços e encontrou água, eu vou encontrar. Só que tinha uma coisa. A ira, a raiva causada pela inveja dos filisteus, levou os filisteus a entulharem todos os poços que Abraão tinha aberto no deserto. Você sabe o que é isso? Entulharam os poços. E agora, quando Isaac chega, o primeiro lugar onde tinha um poço que seu pai tinha aberto, eles viram que o poço estava lá, oba! Os servos começaram a tirar o entulho, e tira, e tira, e tira. Não sabemos quanto trabalho isso deu, mas tirar entulho de poço não é fácil. Brotou a água, e quando brotou, você sabe como são os filhos de Abraão. São barulhentos. Olha para nós. Só ficamos quietinhos para ouvir a palavra, né? A gente gosta de fazer barulho. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Os filisteus vieram, sai, 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 que esta água é nossa. A Bíblia diz que eles contenderam, eles brigaram. O nome deste poço passou a ser Ezeque, porque significa contenda, o poço da contenda. O que Isaac podia fazer? Continuar descendo, não dava para voltar. Depois de muito tempo, ele encontrou um outro lugar, onde seu pai também havia cavado um poço e achado água. Lá vamos tirar entulho, porque os filisteus tinham entulhado. Tira entulho, tira, tira. Quando brotou a água, outra festa. Lá vem os filisteus. A água é nossa. Só que agora a briga foi ferrenha, a situação ficou difícil. Esse poço recebeu o nome de Sitna, que significa ódio, o poço do ódio. Eles tiveram que continuar descendo, até que mais adiante, eles encontraram outro lugar, onde havia um poço cavado por Abraão, e este poço estava também entulhado. Então eles cavaram, tiraram a água, o entulho, a água brotou, mas já estava muito longe.
Então os filisteus não vieram. Então Isaque disse: agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Esse poço recebeu o nome de Reobote, que significa prosperidade. É o poço da prosperidade. Viu? Quando você começa, tem dificuldade, continue. A dificuldade piora, mas lá na frente está a prosperidade. A prosperidade não está no início. A prosperidade está como trunfo da luta. Você sabe o que significa, como é a palavra triunfo? Triunfo é assim: você vai subindo uma montanha. Aí quando você está no princípio, você tem força, você tem garra, e você vai, e você insiste, e quando chega do meio para o fim, você faz mais força, mas você vai chegar lá no topo. Aí quando chega perto do topo, você não aguenta mais. Aí você faz assim: umf, umf, umf. É o triunfo. Isso eu li e eu gostei. É o triunfo. Quando não aguenta mais, você no último unfo, você já... cheguei. Vocês lembram que uma das cortinas do tabernáculo é feita de pelos de cabra? Por quê? Uma das cortinas. Tudo no tabernáculo tem a ver com Jesus, não é? Mas eu gosto do significado da cortina de pelo de cabra. Porque para tirar pelo de cabra e fazer aquela cortina, por quê? Porque a cabra tem a ver com Jesus. Sabe por quê? A cabra é um animal montês. Eu gosto muito de ver. Agora, tem um mês, mais ou menos, que eu estava pregando em Engedi. Lá, aonde, nas cavernas onde Davi se escondeu por causa de Saul. E ali, ele cortou a orla da veste do capa de Saul. Ali é o lugar das cabras monteses. E quando a gente sai dali, a gente vê muita cabra pelo deserto. Naquelas montanhas. A cabra sobe. Ela vai, ela põe aquela pata dela assim, e ela vai, e ela vai, e ela vai olhando para cima, ela vai e ela não faz barulho. Quando ela chega em cima da montanha, aí ela grita, porque ela chegou. Você lembra de Jesus subindo para o Calvário? A situação dele era tão difícil que precisou buscarem um homem que ia passando para poder ajudá-lo, não é? O Cirineu. E quando ele não disse nada, mas quando ele chegou na cruz, lá em cima no Calvário, ninguém achava mais que ele dava conta de nada, ele gritou: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o último grito foi o grito triunfal. Foi o último unfo de dor que ele deu. Então eu gosto disso aqui. Eu gosto. Eles chegam em Reobote. Eles passaram por perigos que eles não sabiam, e nós vamos ver já. E quando eles chegam lá em Beceba, aí Deus aparece para Isaque. Mas é interessante o nosso Deus. Ele não falou para Isaque o caminho todo. Isaque vinha sofrendo, sendo humilhado.
espezinhado pelos filisteus, correndo perigo de vida, porque os filisteus queriam que ele morresse de sede. Ele, toda a família, todos os animais, escorraçavam, deixavam ele abrir o poço. Vão embora, tirem entulho, até ver a água. Vocês vão ver a água, vocês não vão beber. Depois de cansados, eles iam. Tira entulho de outro poço, pode tirar, mas não vão beber. É aquele negócio, ganha, mas não leva. Ganha as eleições, mas nós não vamos deixar governar. É o papel do filisteu. Quando ele insistiu, ele segurou até o final, agora vem Reobote. Precisamos olhar para frente. O papel do nosso adversário, ele quer que nós desistamos. Ele dá a má notícia. Você vai morrer, você não vai conseguir. Tudo que você precisa no deserto é água. Você vai ver a água, mas nós não vamos deixar você beber. E você tem que insistir. Enquanto você tem fôlego, é Deus que dá. Porque quem nos dá o ar que respiramos é Deus, ninguém mais. Então nós temos que insistir, permanecer, chegar a Reobote. E quando chega em Reobote, Deus aparece para Isaac. E é lindo ver Deus se apresentando. Eu não me apresentei aqui, porque vocês já me conhecem. Mas se viesse aqui uma pessoa que vocês não conhecem, o pastor ia apresentar. Olha o que foi que Deus faz aqui, meus irmãos. A Bíblia diz, na mesma noite, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Isaac. Está vendo eu aqui, Isaac? Isaac, coitado, fez assim, aquele Deus que meu pai falava, aquele Deus que tirou meu pai da Caldeia, da Mesopotâmia, aquele Deus que deu a ele uma promessa, aquele Deus a quem meu pai entregava dízimo, o Deus do meu pai, muito prazer, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha como Deus aparece, ele se apresenta as credenciais de Deus para o Isaac. Ele podia ter dito, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu sou onipotente, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Não, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha que coisa linda, teu pai. Aí Deus diz para ele, não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei. Multiplicarei a tua descendência por amor de ti, não, por amor de Abraão, meu servo. O que Deus está dizendo para ele? Tudo que eu vou fazer para você, Isaac, é por causa do seu pai. Papai que me ouve, ouça isso. Tudo que eu vou fazer para você, Isaac, é por causa do seu pai, porque eu sou o Deus do seu pai. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho foi a um Deus que não morre. Abraão tinha posto o serviço, a adoração a esse Deus na poupança. E agora que o filho dele está correndo perigo no deserto,
ele vem amparar e proteger, porque o pai dele serviu a Deus. Deus é fiel à sua palavra. Ele vai proteger Isaque pela oração que Abraão fez. Vamos parar um pouquinho para pensar. Como está a nossa vida de oração pelos nossos filhos? Pelo futuro deles. Nos preocupamos tanto. Meu filho tem que estudar. Eu tenho que me virar a trabalhar para dar para ele o melhor colégio. Eu preciso ter uma casa própria, sim, para deixar para os meus filhos. E se vier uma guerra? O que é que vai ficar para eles? Hein? Você já pensou que você vai sair daqui? Você vai, meu irmão. Você vai morrer, todos nós. A não ser que sejamos arrebatados. De qualquer forma, vamos desaparecer desse nível. Que vai ser dos nossos filhos? Meu filho é bem empregado. Ele tem uma profissão maravilhosa. Né? Se Deus não tomar conta, não vão adiantar os diplomas, não vai adiantar dinheiro aplicado no mercado de capitais, não vai adiantar nada, porque quem dá o ar para respirarmos é Deus, e Deus não cobra um tostão pelo ar que respiramos, e sem o ar nós não prestamos para nada. Deus está dizendo para Isaque, você viu Isaque? Você passou no deserto. No deserto havia muitos perigos, principalmente o maior inimigo de Isaque era seu irmão Ismael. Qual era o papel dos ismaelitas? Atacar, assaltar caravanas no deserto. Esse era o papel dos ismaelitas. Você lembra que foram os ismaelitas que compraram José dos seus próprios irmãos. Então Isaque corria perigo na mão dos filisteus, na mão de Ismael e sem água. E Deus agora que o trouxe até aqui está dizendo para ele, viu Isaque, o que é que eu faço com a oração de um pai? Eu protejo o seu filho. Eu dou conta do seu filho. Meus irmãos, eu estou aqui em pé porque o papai orava. Mamãe rezava. Papai orava. Mamãe era católica, apostólica romana. Papai era evangélico. Papai era negro, britânico. A esposa dele negra, caribenha. 6 filhos negros. Papai era médico, protestante, toda a família. Mamãe era branca, olhos verdes, portuguesa, católica, apostólica, romana, mariólatra, filha de Maria, do apostolado da oração, irmão padre, 2 irmãs freiras. O papai, o doutor, o protestante, se deitou com a irmã do padre, que já tinha 2 filhos, branca, católica, papapá. Eles esqueceram que é a mulher que fica grávida. Estava se divertindo. E quando Deus viu aquilo, ele disse, você vem aqui. E me trouxe ali. Eu. Estava na eternidade com Deus. E ali pegou a semente do negro no ventre da branca, teceu esse corpito para mim. Não mandou ser gorda, mas... Quando mamãe descobriu que estava grávida, vou resolver isso. Buscou a parteira da cidade para fazer o aborto. A
parteira da cidade. Graças a Deus tinha língua grande. Antes de ir fazer o aborto, passou na casa do meu pai, bateu na porta, chamou minha madrasta e disse: sabe para onde eu estou indo? Eu estou indo para a casa de fulana, fazer um aborto, e o filho é do seu marido. Olha que coisa maravilhosa. E você diz: mulher afixiqueira. Dedo de Deus. Cuidado com as línguas, porque a Deus às vezes está operando ali. Minha madrasta disse: eu sei, mas você não vai fazer nada. Eu vou lá, eu vou falar com ela. Minha madrasta, negra, desse tamanho assim, 1,5 metro. Falava bem português, com sotaque, logicamente. Foi lá, chamou minha mãe e disse para ela: eu sou a fulana de tal, esposa do doutor fulano de tal. Você sabia que ele é casado? Você sabia que ele é negro? Você sabia que ele tem 6 filhos? Por que deitou com ele? Agora, eu vim aqui para lhe dizer que esse filho que está no seu ventre é irmão dos meus filhos, é filho do meu marido, por isso tem tudo a ver comigo. Eu estou nessa história. Eu vim aqui para dizer que você não vai matar filho do meu marido, irmão dos meus filhos. Essa criança vai nascer, porque senão você vai se ver comigo. Mamãe caiu num pranto, acabou minha madrasta, que foi o espírito cristão que entrou ali. Minha madrasta acabou ajudando mamãe, porque a família da mamãe não queria nem pensar naquilo. Levou mamãe, apoiou, deu uma casa para ela, com os 2 filhos que já tinha, até eu nascer. E quando eu estava com 2 anos, foi que mamãe casou com um homem também católico, branco, cearense, um homem muito bom. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje nós prendemos uma pessoa que come um ovo de tartaruga. Prendemos uma pessoa que mata um jacaré. Mas o que nós fazemos com uma criança no ventre de uma mãe? Não é um ovo, não. É uma vida. Pode matar. Está liberado o aborto. Eu teria sido abortada. Não fosse um espírito cristão que entrou ali. Uma mulher que nunca pisou numa faculdade, negra, baixinha, mas, acima de tudo, filha de Deus. O que é que o diabo queria impedir? Que eu estivesse hoje aqui contando a história para vocês. Não é? O que eu quero dizer é que quantas vezes nós esquecemos que Deus não muda os seus princípios. O que vigorou nessa história foi a lei divina e eterna do princípio chamado perdão. Como é que eu vou perdoar alguém que não me ofendeu? Como é que eu vou perdoar alguém que não me fez mal? A única pessoa humilhada naquela situação era minha madrasta. Foi ela que se levantou. Até hoje, eu falo dessa mulher como um memorial que ficou para a minha vida. Aprendi a chamar a Deus de meu pai com ela. A chamar Jesus de meu amigo com ela. E a amar e saber que eu fui amada. Aqui, quando Deus diz para Isaac: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, ele estava dizendo: você nasceu no lugar onde falaram de mim, aonde você ouviu testemunho a meu respeito,
aonde você viu o seu pai que entregava dízimos a mim. Mas, Isaac, eu não sou avô, eu sou pai. Assim como eu sou o Deus de Abraão, eu quero ser o Deus de Isaac. Então, quantas vezes o fato de você ter nascido num lar cristão, os seus pais até lhe trazem para a escola dominical, mas isso não faz de você um filho de Deus. Você precisa chegar àquele momento em que você se rende, como Isaac vai se render aqui, a Deus, reconhecendo Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador. Porque o fato de Deus ser o Deus de Abraão, ele não era o Deus de Jacó. Agora, quando Jacó ouve isso tudo, ele o que é que faz? Levanta um altar para adorar a Deus. Invocou o nome do Senhor, se rendeu a Deus, armou a sua tenda. Quer dizer, chega o momento em que você precisa abrir a sua boca e confessar Jesus como o único Senhor da sua vida. Então, naquela hora, você passa a ser filho de Deus. Aqui, Deus passa a ser o Deus de Isaac. Você vai ver que no capítulo 28 de Gênesis, quando Deus se apresenta a Jacó, Deus diz para Jacó: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Aí no capítulo 28, ele passa a ser o Deus de Jacó. Nunca mais ele vai renovar aliança com ninguém. Então Deus será, como ele diz em Êxodo, conhecido eternamente como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, Isaac já tem um Deus. Ele parte para Berseba. E os servos dele vão cavar um poço. Já lhe disse, a situação difícil e necessária era água. Olha o que vai acontecer. Isto é um momento que, quando eu medito, às vezes, eu dou tanta risada, porque eu me divirto com a Bíblia. Para mim, a Bíblia é um livro que se renova, tem movimento, eu dou gargalhada, eu levanto, eu pulo, às vezes eu choro. Mas eu converso com essa palavra. Eu sei que eu sou doida, mas eu duvido que você entre no mistério do reino de Deus e não fique doido também. Você acha que Abraão era certo da cabeça? Larga tudo o que ele tinha. Ele era o príncipe na Caldeia. E Deus disse para ele: deixa a tua casa, tua parentela, tua terra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual era a terra, porque que ele foi, mas era doido. Você acha que Noé era certo da bola? Noé passou anos para construir um navio, sabe aonde? No deserto. Noé, como é que você vai levar isso para o mar? Não sei. Na hora Deus trouxe o mar até lá. Você acha que Moisés era certo da cabeça? Bater na rocha para sair água. Você acha que ele tinha juízo? Lá vem Faraó com o exército e ele de mão estendida sobre o mar para abrir o mar. Isso é coisa de gente que tem a cabeça no lugar. Então não espere que o seu pastor seja bom da cabeça. Não espere que quem vem pregar aqui nesse púlpito tenha juízo como as pessoas do mundo. Espere que eles sejam todos enlouquecidos por esse reino. Todos. Eu gosto de ver
toda pessoa que vai começar o seu governo, ela expõe como vai ser o seu governo, não é? Mentem que só, mas a gente já sabe disso. Jesus Cristo vem. Quando ele vai anunciar como é o seu governo, ele diz, a Bíblia diz que quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte, os discípulos se aproximaram, os discípulos. Aí ele começou a dizer como era o reino. Agora Jesus Cristo se levanta como mestre, que você vai ver que até o capítulo 4 de Mateus, ele não ensinou nada, praticamente nada. Agora, ele diz, no meu reino, os bem-aventurados são os humildes de espírito. Sabe por quê? Porque deles é o reino dos céus. No mundo, os que choram são fracos, pois no meu reino, eles são bem-aventurados. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. No meu reino, os mansos são bem-aventurados. Sabe por quê? Porque são eles que vão possuir a terra. No meu reino, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No meu reino, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. No meu reino, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No meu reino, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No meu reino, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. No meu reino, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e injuriarem, e disserem toda mentira contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você viu que é tudo de cabeça para baixo? No reino dele? Tudo que para o mundo é ruim, no reino dele é que importa. Então, quando você está certinho com o mundo está aplaudindo você. Cuidado. Cuidado, porque você está com o seu ibope bem alto lá no inferno. Porque você está agradando Satanás. Cuidado quando o seu ibope está alto. Cuidado com esse negócio de ir atrás, que eu tenho tantos seguidores. Os seguidores têm que ser de Jesus. Seguidores têm que ser de Jesus. Olha o que vai acontecer. Já foi expulso da terra de Abimeleque. Já tentaram que Isaac e a sua turma morressem no deserto. Agora, Isaac é de Deus. Parte, vão abrir um poço. Isaac olha assim, quem é que ele vê? A Bíblia diz no versículo 26, de Gerar, da onde ele foi expulso, foram ter com ele Abimeleque, o rei, Alzate, que era amigo do rei, e Ficol, que era comandante do seu exército. Quando Isaac olhou assim, lá vem os três, Isaac, enfurecido, por que viestes a mim, se me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Olha, gente, que podridão é essa? Que mau cheiro que Isaac está exalando. Isaac está dizendo, eu sou um homem expulso, eu sou um homem odiado, eu sou um homem rejeitado. E ele já tinha aceito Deus como seu único Deus. Tem esperança para nós, não é? Isaac estava retendo
a amargura, a mágoa, a dor, o ressentimento. Esse homem venceu os desafios de uma trajetória, de uma travessia perigosíssima do deserto. Esse homem já tinha recebido de Deus a revelação: Isaac, não temas, eu sou contigo. Abençoar-te-ei, Isaac, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu pai. Mas Isaac ainda está retendo ódio, espírito de vingança, ressentimento, amargura de Abimeleque, de Ficol, de Eusate, daquilo que já tinha acontecido. Meus irmãos, nós não temos passado, nós temos uma história. Você entendeu? Como é que uma história é escrita em capítulos? Normalmente, uma história tem o personagem central. O personagem central da sua vida é você. E aí, em toda história, entram bruxas, mas entram fadas madrinhas. Entram vários personagens. Alguns personagens, eles entram, causam dano e se mandam. Outros causam dano devagar. Mas tem aqueles que entram para fazer coisa boa. Eu não sei quantas bruxas entraram na sua vida. Quantos entraram na sua história para lhe causar dano. Mas uma coisa eu sei, você está aqui. Sabe aquele negócio Ebenezer de Samuel? Até aqui nos ajudou o Senhor, e se Ele ajudou até aqui, Ele vai. Toda história tem dor, tem lágrima, tem sorriso. Tem uma música popular que diz que a lágrima e o sorriso andam de braços dados. Faz parte da história. Mas lá no final, o mocinho é você. É você que ganhou. Vai todo arranhado, todo esfolado, mas diz assim: cheguei! Conhece? Cheguei! E o que ficou para trás, ficou. Passou. É um capítulo lá fora que vai formando, através de muitos sacrifícios, muitas dores, Deus vai aprimorando o caráter do personagem central. É interessante, quando Tiago diz na sua primeira carta, aliás, a única que ele escreveu: meus irmãos, eu não estou dizendo, é mais um doido, tem por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Olha, porque a provação produz perseverança, e a perseverança trabalha a maturidade em você. Pronto. Está vendo? Lá em Filipenses 1, no versículo 29, Paulo diz assim: olha, porque tendes recebido a graça de padecerdes por Cristo, não apenas de crerdes nele. Então, padecer por Cristo é uma graça. Quem quer? Ninguém, mas é graça. Essa é uma graça que ninguém pede, mas vem no pacote. Vem no pacote. Aqui, ó Isaac, tantas bênçãos. Mas ele sofreu o efeito da miséria dos outros, da inveja dos outros. Porque aquele que tem inveja de você, ele se considera miserável.
Ele olha para você como uma pessoa que tem mais. E tem o que ele queria ter. Então você tem que ter misericórdia dessa pessoa. Olha, por que foi que Caim matou Abel? Por inveja. Você lembra que era Caim? Caim era um adorador. Entendeu? Ele não foi adorar a Deus. Ele não foi entregar oferta a Deus. Essa era a forma de adoração. Mas ele adorou a Deus do jeito que ele gostava. E Abel adorou a Deus do jeito que Deus gostava. Pensa que você detesta frutos do mar. Você não pode, você tem alergia. Eu faço um grande jantar para você em casa e eu boto lagosta, camarão, ostra, polvo. Estou lhe agradando? Não. Eu agradei o meu paladar porque é isso que eu gosto. Que Deus me defenda. Então, às vezes, nós não podemos nem agradar a Deus, porque nós não conhecemos, não sabemos do que Ele gosta. Acabamos fazendo para Deus aquilo que Ele não gosta. Foi o que aconteceu com Caim. Ele era um adorador, mas teve inveja. Porque a oferta de Abel agradou a Deus. Que foi que Abel fez de mal? Nada. Mas despertou a inveja no irmão dele. E a inveja é um gigante assassino. Ele quer matar. Já que eu não tenho, fulano não vai ter. Pá, mata. Bem, José, porque ele foi vendido como escravos pelos seus irmãos? Inveja. A Bíblia diz, Pilatos sabia que por inveja entregaram Jesus. Inveja. Agora, Isaac, por que viestes a mim? Se me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eu fui expulso. Olha o que vocês fizeram comigo. Vocês tentaram me matar com toda a minha família, com tudo que eu tinha no deserto. Coitadinho de mim. Vivo, e chorando as petecas do que tinham feito com ele. Meu Deus do céu, que burrice. Sobrevivi. Apanhei. Fiquei todo lascado. Sobrevivi. Deu um canto de vitória. É o triunfo. Está aí Isaac. Oh, vergonha. Aí vira Abimeleque, que eu acho que ele tinha um buchão, não sei porquê, cheio de panos. Isaac, vimos, olhe bem, esse cara de pau de rei Abimeleque. Olha a cara de pau dele no versículo 28. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha, está pensando? Que porque você saiu de perto dos seus inimigos, eles esqueceram de você? Engano seu, ó. Estavam seguindo os passos de Isaac. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, ei, espera lá. Agora, jura. Haja entre nós juramento. Façamos aliança contigo. Já que eu não pude te vencer, não pude te matar, só fiquei com as tuas plantações, a fazer um acordo. Jura que não vai nos fazer mal, já que tu és tão poderoso agora. Sabe por quê, Isaac? Porque nós também não te havemos tocado. E só te fizemos o bem. Olha que sujeito.
te deixamos ir em paz. Tu és o abençoado do Senhor. Você viu a visão de quem lhe causa dano? Eu não matei. Podia ter matado, mas não matei. Tentei matar, mas como não morreu, boto dentro de casa preso, boto tornozeleira eletrônica, boto o diabo a 4. Mas não matei. Eu deixei lá para ver se morria. Entendeu? Foi isso que ele está dizendo. Realmente Abimeleque estava certo. Ele podia ter matado Isaac lá dentro da terra dele. Matava, pegava os rebanhos, pegava tudo. Mas deixou ir em paz. É mesmo, nem tocou. Deixou para morrer seco no deserto. Mas que sujeito. Isso existe até hoje. A pessoa estripa você, tira tudo de você. E diz, podia ter matado. Dá graças a Deus que eu não te matei. Você tem que agradecer como se ele fosse o autor da sua vida. Isaac. Ouviu? Abimeleque com a cara de pau. E o inimigo diz assim, tu és agora o abençoado do Senhor. Presta atenção nisso que está acontecendo aqui na Bíblia. Isaac se sente um homem feliz, derrotado pelo que aconteceu. Eles dizem, não, pelo contrário, tu és abençoado. O seu inimigo vê a bênção que está na sua vida e você não vê. Você só vê o mal que aconteceu, mas o seu inimigo está vendo a bênção que você tem. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você viu? O inimigo enxergou aonde Isaac não tinha visto. Foi preciso que ele dissesse. Aí, Isaac deu um banquete. Comeram e beberam e eles dormiram na tenda de Isaac. Dormiram. Porque a Bíblia diz assim, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Que significa? Isaac perdoou. Isaac anulou tudo para trás. Isaac zerou. Perdoou. Qual foi o resultado do perdão? Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, disseram, achamos água! Por que é que a água não brotou antes? Porque os poços da alma de Isaac estavam entulhados. Os poços físicos do deserto estavam entulhados de terra. Os poços da alma de Isaac estavam entulhados com amargura, mágoa, ressentimento, falta de perdão, rejeição. Isso tudo é entulho. Quando você mantém a sua alma entulhada por esse tipo de coisa, a sua vida não prospera. Tudo é tão amargo. Tudo é tão difícil. Por quê? Há muito tempo, a Associação Mundial de Saúde declarou 90% dos problemas de estômago e de ossos são causados por problemas na alma. Pessoas que guardam ressentimento dos outros, que se queixam, que botam culpa nos outros por tudo o que aconteceu, são pessoas que vão ter problemas sérios de saúde. Por quê? Porque aquilo que está na sua alma afeta o seu corpo.
Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas tem pessoas que fazem questão de guardar aqueles defuntos. Defunto é aquilo que já tinha que ter sido exumado. O que fizeram comigo na minha infância? Por quê? Deviam ter feito isso e não fizeram. Ou o que fizeram não deviam ter feito. Porque meu tio que fez isso, meu avô que fez aquilo, meu padrasto, minha mãe, minha professora, é tanta gente que fez. E você não consegue enxergar que você chegou até aqui por causa de outras pessoas que lhe fizeram tanto bem. Uma moça inteligente, cristã, disse para mim, chorando: nunca cuidaram de mim. Eu disse: desde quando? Irmã, desde que eu nasci. Eu disse: quem trocou suas fraldas? Quem lhe deu uma madeira? Quem lhe levou para a escola? Mas eu digo: isso é a obrigação dos outros, Meu filho, eu só quero lhe pedir o seguinte: deixa eu só terminar, porque se você tocar, eu não consigo pregar, tá? Eu fico prestando atenção na música. Eu fico seguindo os acordes que eu estudei muito, harmonia e contraponto. Aí se dá uma oitava paralela, bagunça tudo aqui. Eu fico analisando os acordes. Sim. Não reconhece o bem. É o que diz o profeta Jeremias. Eu me lembro só do absinto e do veneno. Olha, absinto é o que tem de mais amargo. Eu me lembro do absinto e do veneno. A minha alma continuamente lembra. E se perturba dentro de mim. Minha alma continuamente o recorda. É o que Isaac ficava fazendo, o que fizeram comigo, coitadinho de mim. Eu limpei a terra, eu plantei, eu não tenho culpa se Deus me prosperou. Ele disse: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você, em vez de buscar o bem que lhe fizeram, a vitória sobre as confusões, você segura no mal, na doença, na dor. Você gosta de defunto. Defunto é o que tem que ser exumado, está morto, enterra, acabou. Você, estou aqui, venci, louvado seja Deus. Como é que você faz isso? Perdoa. Perdoar significa liberar. Você fica agarrado. Sabe, lá na cruz, Jesus Cristo estava sendo pregado na cruz. Aqueles algozes eram treinados para crucificar homens fortes, porque os homens daquela época não tinham carro. Eles andavam, carregavam peso, eles tinham músculo. Jesus Cristo, então, era legal. Ele andava muito e ele tinha músculo, ele serrava madeira. Você pensa, pega um homem desse para botar as pernas juntas. O homem não queria ser crucificado. Pega duas pernas dessas, o homem tem uma força na perna. Alguém aqui já recebeu um chute? Graças a Deus, só a bola no campo de futebol sabe o que vale o chute de um Ronaldinho, de um Cristiano Ronaldo. Só doido ficar na frente. Goleiro. Bota a perna para pregar. Aqueles algozes eram treinados com ódio.
E eles não queriam estender os braços. Então, eram vários algozes para segurar ali e prender. Eles eram treinados para isso. Eles ouviam todo tipo de xingamento e de maldição. Que dificuldade, né? Quando eles chegaram em Jesus, Jesus deitou, abriu os braços, botou as pernas. Que coisa sem graça para eles, ué? Não vai xingar? Não vai praguejar? Quando começaram, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Está vendo? Você acha que aqueles algozes pararam de martelar? Não, eles continuaram. O trabalho deles era isso, era esse. É para isso que eles estavam ali, para martelar. Qual era o de Jesus? Perdoar. Única atitude que nós, como filhos de Deus, podemos exibir: perdão. Libera. Solta. Porque aquilo está agarrado em você. Olha aqui. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, e lhe disseram: achamos água. Quantas vezes os seus poços, a sua vida está atrapalhada por falta de perdão? Você não liberou as pessoas que lhe fizeram mal, que lhe causaram dano, que lhe fizeram tristeza. Precisa liberar. Jesus Cristo diz: se vós não perdoardes, também não sereis perdoados. E tudo o que nós precisamos é o perdão. A Bíblia diz que Jesus Cristo ordenou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. O arrependimento vem para que sejamos perdoados. O que Deus mandou anunciar, a boa nova de quê? Do seu amor. Deus nos quer, a única coisa que Ele existe é que nos arrependamos, para que sejamos perdoados, liberados todo o nosso passado. Então, o mesmo nós precisamos fazer. Amém? Senhor Deus nosso Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos congregou. Nós estamos na sua presença, ó Pai. Desde toda a eternidade, o Senhor criou anjos e arcanjos, e querubins e serafins, e toda uma pleiade celestial que o adora. O Senhor está sendo adorado, cultuado, desde toda a eternidade. Mas hoje aqui, dirigidos pelo anjo desta igreja, nós invadimos este culto eterno, para prestar ao Senhor a nossa adoração. E neste momento, ó Pai, nós lhe pedimos: o Senhor, o Deus que é, o Senhor é o Deus que vê passado e futuro tudo ao mesmo tempo. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nós. E que o Senhor esteja, pelo seu amor e misericórdia, liberando, nos ajudando, ó Pai, pelo seu espírito de perdão, a liberarmos as pessoas que nos causaram mal, aquelas que nos causaram prejuízo, aquelas que vieram como uma mancha na nossa história. E lembrar, Senhor, que naquela hora que nos faziam mal, que nos causavam dano, o Senhor também estava lá. E hoje o Senhor olha para nós e quer que nós saibamos que o Senhor nos deu vitória. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Nós queremos liberar essas pessoas e lhe pedir, ó Pai,
da forma como o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, transporta essas pessoas também, para que conheçam o teu amor, para que conheçam a tua misericórdia, para que recebam a tua graça. Nós entregamos a nossa história nas tuas mãos, te agradecendo por todos os personagens que entraram ali, pela sua atuação, para burilar o nosso caráter, para trabalhar e criar em nós um espírito que te busque, um espírito de gratidão, porque, embora Isaac nunca tenha agradecido a Abimeleque pelo bem que Abimeleque tinha feito a eles, Abimeleque disse para ele: nós te fizemos só o bem, nós te recebemos, nós te demos campo para trabalhar, na nossa terra tu prosperaste, na nossa terra tu enriqueceste, na nossa terra tu ficaste riquíssimo. Então, Senhor, nós queremos neste momento orar, interceder por aqueles que nos perseguem, porque um dia alguma coisa eles fizeram na nossa direção. Por isso, ó Pai, nós queremos entregar todas essas pessoas nas tuas mãos, te agradecendo pela vida deles, em nome de Jesus. Amém.